Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25. Vamos abrir a Bíblia? Deixa eu achar aqui. Me ajuda aí, pastor. A parábola do bom samaritano. Onde que está? Lucas 12. Amém. Obrigado, irmãos. Eu não ia usar esses textos, não separei. Mas, amém. Lucas 12. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que há escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. É isso mesmo? É. Então Jesus disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Se alguma coisa gastares mais do que isto, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amados, o que isso aqui tem a ver com a noiva? Tem tudo a ver. A parábola das 10 virgens, o Senhor deixou para que nós pudéssemos ficar atentos que Ele viria buscar sua noiva. Que a noiva tinha que ser preparada. O preparo de uma noiva, muitos aqui já são casados, outros são noivos. Então, é o dia mais importante da vida da noiva, é o dia do casamento. Ela se arruma, a roupa mais linda, o vestido, escolhe, vão até para fora para comprar vestidos lindos, o véu e tudo da melhor maneira possível, porque realmente é um dia muito importante. E é o dia que todas as mulheres ficam lindíssimas, porque ela está se preparando para o noivo. Então, nós vemos aqui Jesus faz essa parábola para alertar. E nós vemos aqui a parábola do samaritano, e eu quero mostrar para vocês nessa parábola que Jesus está voltando. Jerusalém significa, a cidade de Deus, amém? Então, quando se fala em Jerusalém, nós estamos falando do reino de Deus. Quando fala em Jericó, nós estamos falando do mundo. E aqui a parábola diz que um certo homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi assaltado. Alguns salteadores, ladrões, bateram muito nele, roubaram o que ele tinha e deixaram ele quase morto na estrada. E ele não podia nem se mexer. Quando, daí a pouco, desce um sacerdote que desce de Jerusalém. Eu imagino aqui com meus botões que esse sacerdote estava em Jerusalém celebrando o Senhor, como nós fizemos aqui agora,
Todos nós somos sacerdotes reais, celebramos ao Senhor, cantamos, louvamos, e tivemos visões e Deus falando conosco. Mas aquele sacerdote terminou o culto lá correndo e ó, para Jericó. O que ele tinha que fazer em Jericó? Jericó, a cidade da perdição. Jericó, o mundo. Ele então saiu correndo para o mundo. Escondidinho, ninguém viu, só ele estava descendo para Jericó. Ele passou e viu aquele homem ali no chão, caído, morrendo. Ele passou, deve ter olhado assim, deixa me afastar, porque esse aí eu não vou nem passar perto, porque eu sou sacerdote. Eu não posso me contaminar. Foi embora. Daí a pouco desce um levita, que com certeza estava com o sacerdote no templo, adorando a Deus. Que com certeza saiu do culto também, desceu correndo para Jericó. Quem sabe para Lan House, ou para a internet, ou quem sabe para a zona de prostituição. Se ele estava saindo do culto para Jericó, ele estava indo em busca dos prazeres da carne. Também passou e não olhou. Ele estava com muita pressa para fazer o que ele ia fazer. Ele não podia ajudar aquela pessoa. Mas aí vem um samaritano. Quem que era o samaritano? O samaritano era o povo que pertencia às 10 tribos que se rebelaram e ficaram no norte e fizeram mistura de deuses e eram desprezados pelos judeus. Samaritano mal podia entrar em Jerusalém. Esse samaritano vinha passando e ele viu aquele homem caído. Ele parou, cuidou daquele homem, curou as feridas, diz a palavra aqui, nós acabamos de ler, que ele passou o óleo, passou o vinho, coisas caras na época, mas ele não teve nenhuma dúvida de curar os ferimentos daquele homem. Então, ele deixou aquele homem numa hospedaria, colocou aquele homem no seu próprio cavalo, ou no camelo, não sei, e levou até a hospedaria. Na hospedaria, ele passou aquela noite, tratou dele, e ele disse para o dono da hospedaria: olha, eu estou indo, eu tenho que continuar a minha viagem. A hospedaria era em Jericó. Eu vou continuar a viagem, mas eu vou voltar. Eu vou te deixar aqui 2 denários. 2 denários significa o salário do trabalho do trabalhador de 2 dias. Então, ele deixou e falou: olha, se você gastar mais, na hora que eu voltar eu acerto com você. Faz tudo que puder para ele. Cuida dele muito bem. Glória a Deus. E foi embora. O que isso tem a ver? Amados, Deus mandou os profetas, Deus tem mandado o sacerdote, Deus deixou a sua igreja e esperou. E espera que ela cumpra o seu papel. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Quando estamos falando de sacerdote aqui nessa parábola, não estamos falando do sacerdote, do pastor. Estamos falando dos sacerdotes. Levita é adorador. Estamos falando de cada um de nós. Que muitas vezes viemos aos cultos somente para fazer corpo presente. Está aqui cantando, batendo palma, mas a mente já está lá naquilo que vai fazer de errado. Não está ligado no Deus Altíssimo, nem no trono. Atrapalha a sua vida e a dos outros também. E é um alerta para nós, para não continuarmos com essa vida. Deus é santo, santo, santo. E não é só para louvarmos, para atrair sobre nós a unção. Ele é santo, santo, santo. E ele merece respeito.
Ele merece que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas, amados, quantas vezes nós temos visto no nosso caminho pessoas caídas, drogados, homossexuais, prostitutas, feiticeiros, idólatras, pessoas que precisam de Jesus. Mas nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres, estamos tão ocupados com o nosso ego, que nós passamos ao largo e não temos coragem de falar, de acudir e de ajudar. E muitas vezes nem podemos, porque o nosso testemunho é ruim. E eu vou falar de Jesus para alguém e posso até levar uma gozação na cara. Mas passou por ali um samaritano, alguém desprezado, alguém que o povo judeu não aceitava de maneira nenhuma. Era um réprobo, alguém indesejado na sociedade, alguém que era tido como contaminado. Mas aquele homem passou ali e teve compaixão daquele que estava caído. Ele cuidou dele. Ele parou, pegou o óleo e o vinho e curou suas feridas. E depois levou-o para a hospedaria. Amados irmãos, a figura do samaritano aqui é a figura do Senhor Jesus Cristo. Ele que veio e foi rejeitado pelos seus, como os samaritanos eram. Ele veio e foi desprezado, foi humilhado, foi achincalhado, foi cuspido, foi coroado de espinhos, foi crucificado. Porque era como um samaritano. E ele pegou ali, Jesus mostrando para nós que o homem caído, esses que nós acabamos de dizer, que muitas vezes nós, sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido por Deus, deixamos ao largo do nosso caminho, parado, não fazemos nada, não somos capazes de abrir a boca para falar: Jesus te ama. E as pessoas morrem sem Jesus, tornando o sacrifício dele em vão. Jesus pegou a unção dele. O óleo é a unção. Jesus curou aquele homem caído com a sua unção. Passou o vinho, que é o seu sangue, para poder curar as suas feridas. E o levou para a hospedaria. Colocando na hospedaria, ele disse: eu tenho que viajar, mas eu vou voltar. Toma um salário de 2 dias. Um dia para Deus são 1000 anos. Amém? Matar a charada? Se passaram 2000 anos. Jesus instituiu o sacerdócio real. Passaram 2000 anos. Já se passaram. E o samaritano está voltando para pagar o restante que precisar. Amém? E ele deixou a igreja, isso aqui é a hospedaria. E ele disse para os hospedeiros: toma conta deste povo, cuida deles, dá para eles o óleo, dá para eles o vinho, leva a salvação para eles, porque eu vou voltar. Ele vai voltar. Ele está voltando. 2000 anos se passaram. Jesus está voltando. E a noiva? Como está a noiva?
Muita gente acha que vai subir no arrebatamento. Ah, não, o arrebatamento está aí. Fica na igreja, salvo, sentado, satisfeito. Não faz nada. Não prega o evangelho para uma alma. Não é capaz de abrir o coração para aqueles que estão caídos. Ah, não, o arrebatamento está aí, eu vou subir. Coisa nenhuma. Vai subir no arrebatamento a noiva. Agora quero falar das características da noiva. E é sim, amados, para confrontar cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Não se engane, porque quem vai subir com Jesus no arrebatamento é a noiva. Quem não for a noiva, a prudente, que está com a lamparina cheia de azeite, que tem a luz para iluminar o caminho, vai ficar do lado de fora da porta. E vai ficar na mão do anticristo. Salvo, porém, vão sofrer na mão do anticristo. Porque a noiva, nós sabemos que uma noiva, no dia do casamento, a roupa dela é branca, impecável. Não tem nenhuma dobrinha, nenhuma sujeirinha. Ela está lindamente aprontada. Olha, Jesus vai levar a noiva para o Pai. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Mais uma vez, usando o casamento, o apóstolo Paulo traz uma revelação para a igreja a respeito da noiva de Cristo. E no capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 25, presta atenção, varãos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Esta é a noiva do Cordeiro. É essa noiva que ele vai apresentar para o Pai. Qual é a característica? Sem ruga, sem mancha, purificada pela lavagem da água, a palavra, sem defeito, pura, irrepreensível. Essa é a noiva de Cristo. Essa é a noiva que vai subir no arrebatamento. O crente meia boca vai ficar. Nós temos que nos esforçar para podermos alcançar esse galardão de ser noiva de Cristo. Eu quero compartilhar aqui com vocês a noiva que não é noiva. 1 Coríntios, capítulo 5. Essa é a noiva que não está vestida de noiva. É a noiva com a lâmpada apagada. A noiva sem azeite. Do verso 9 ao 13. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados,
nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa palavra foi escrita para os crentes. Estão entendendo? Dura palavra é essa. Não vos enganeis. Sodomita é a prática de sexo anal. Efeminado é aquele que não é, que é homem, mas quer ser mulher, ou mulher que quer ser homem. Idólatra é aquele que tem algo ou alguém antes de Deus. Pode ser mulher, emprego, igreja. Adúlteros, aqueles que sendo casados, tem marido ou mulher na rua, homem ou mulher na rua. Aqueles que adulteram a palavra também são adúlteros. Ladrões. Ah, mas a gente não rouba. Se você não for dizimista, você é ladrão. E ladrão não entra no reino dos céus. Malaquias diz, em que me roubar? Em que te roubamos? Deus fala, vocês me roubam. Nos dízimos e nas ofertas. Então, se você não é dizimista nem ofertante, você é ladrão. E os ladrões não entrarão no reino dos céus. Não sou eu que estou falando, está aqui, tá? Maldizente, olha a fofoca aí. Aquelas pessoas que vivem falando mal dos outros. Que passam o tempo inteiro assassinando a vida das pessoas para as outras. Avarento, aquelas pessoas que não abrem a mão nem para dar bom dia. Que não é capaz de ver a necessidade do irmão. Se nós formos ver a igreja em Atos, os cristãos convertiam, pegava tudo que tinha, vendia e entregava no pé dos apóstolos e morava em comunidade, para que ninguém passasse necessidade. No meio deles, ninguém passava fome, ninguém ficava sem roupa, ninguém passava frio, ninguém ficava sem remédio, porque os irmãos eram um só corpo, amém? E os avarentos não são capazes de fazer isso. 2 exemplos de avareza foi Safira e o marido dela lá, que morreram. Não porque não deram, mas porque esconderam, tentaram enganar o Espírito Santo. Bêbado. Por quê, amados? Porque o bêbado está totalmente possuído por demônios. E se ele morrer bêbado, quem vai levar ele? Quem é dono dele? Roubadores herdarão o reino de Deus. Esse é o primeiro. Vamos lá continuar. 1 Coríntios 6. Já falei, né? 1 Coríntios 5, 9 a 13, eu falei o 6. Desculpe. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, idólatra, maldizente ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha, em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo dá uma palavra mais dura ainda. Ele está dizendo que ele não está falando essa palavra para o povo lá de fora, não.
Ele está falando do crente que tem essas práticas. E aqui ele está dizendo, além, no capítulo 6, de dizer que não vai herdar o reino dos céus, ele está dizendo para a igreja, está dizendo para nós, para os irmãos, ó, nem comam com eles. Põe eles para fora, porque eles estão contaminando o corpo. Essa palavra é dura. Eu não sei se até hoje algum pastor teve coragem de fazer isso. Eu acho que só o Paulo que teve. Só o apóstolo Paulo. Mas isso é uma verdade, porque se você botar uma maçã podre num vaso com outras boas, todas apodrecem. Já viram laranja? Cestão de laranja bonito, aí fica aquele cheiro ruim, você vai olhar lá no meio, tem uma laranja podre, e ela apodrece tudo que está na volta. Assim são esses, a antinoiva. Aqueles que não estão vestindo para ser noiva de Cristo, eles apodrecem tudo que eles tocam. Eles apodrecem a igreja, dão mau cheiro na igreja, tornam o corpo de Cristo machucado e falido. Amém? E esse amém foi tão fraquinho. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, do verso 15 em diante. Diz a palavra do Senhor: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? O que é meretriz, hein? Prostituta. Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Nós falamos isso hoje. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço alto? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Entenderam, irmãos? Chega de maltratar o corpo de Cristo. Chega de contaminar o corpo de Cristo. Porque o adúltero, o prostituto, ele contamina o corpo que ele toca depois. Contamina sua mulher, seus filhos. Então, amados, e pior de tudo, contamina o corpo de Cristo. Isso não é para o mundo, não. O mundo jaz no maligno. Isto é para nós, para a igreja. E prostituição, adultério, não é só o sexo praticado na carne. É o sexo virtual, é o sexo imoral, é a leitura, são os filmes. Efésios 5:3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa... Ah, não, é que eu estou lendo em Coríntios. Desculpe. É Efésios. Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 3, de 3 a 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeiem entre vós, como convém a santos. Diga: eu sou santo.
com convicção: eu sou santo. Sabe por que você é santo? Porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Ele habita no seu espírito. Então você é santo. Amém? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, o AP, ele apelou, né? O apóstolo Paulo apelou. Porque nas cartas dele ele fala 2, 3 vezes em vários locais da mesma coisa. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja contaminada, os efésios também. Então ele batia em cima, mas essas cartas são para nós, as cartas são para a igreja. Parece que Paulo está vivendo no dia de hoje. Então vamos nos alertar, amados, porque Jesus está voltando e a noiva, repete comigo, é sem ruga, sem defeito, é pura, irrepreensível. Gálatas 5:19. Todo mundo conhece, né? Gálatas 5:19. Vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, repete comigo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. Obras da carne. Como vencer? Estou só falando dos pecados, né? Como vencer? Eu sei que aqui está cheio de gente que está fazendo tudo isso que o Senhor está falando. Eu sinto um fogo dentro de mim, como se a ira de Deus estivesse. Viu, irmãos? Mas essa ira é amor. Deus está falando por amor a cada um de vocês. A cada um de nós, porque eu me incluo em tudo isso. Então, Deus está falando conosco. Mas se nós reconhecemos que estamos pecando, se esta palavra está confrontando você, vai diante de Deus, com arrependimento, com vergonha, pede perdão para Ele, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus é o elemento mais poderoso do universo. O sangue de Jesus, nada, nem ninguém e nem todas as forças que existem no universo têm poder acima dele. Porque ele foi pago. Ele foi lançado para nos dar essa libertação. Então o sangue de Jesus não pode ser pronunciado de qualquer jeito. O sangue de Jesus é poderosíssimo. E ele é poderoso para nos libertar dos nossos pecados. Amém? O dia inteiro nós precisamos. Senhor, me cobre com teu sangue. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu pequei. Jesus, porque o Espírito Santo fala. Não bota a culpa nos outros, não. Marido, você que é adúltero, não põe culpa na sua mulher, não, que você adulterou porque ela não é boa. Para com isso, porque não vai valer. Entendeu? Você é adulto porque você é sem vergonha. Você é adulto porque você gosta da sujeira. Mas Deus
Está vendo? O Espírito Santo habita em você. E todas as vezes que você adultera, todas as vezes que você vai arrumar uma mulher na rua, sua mulher não está sabendo, o pastor não está sabendo, o apóstolo não está sabendo, os irmãos não estão sabendo, mas o Espírito Santo está dentro de você. E ele participa da sua prostituição, do seu adultério. E chora com gemidos inexprimíveis, pedindo perdão ao Pai para não te destruir. Viu? Então vê se isso faz-nos parar diante do pecado. Lembrando que o Espírito Santo está dentro de nós. E ele chora cada vez que nós pecamos. Para que o Pai, na sua santidade, não permita a nossa destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 21. Já estamos chegando no fim da Bíblia. Eu estou lendo tudo isso para os irmãos verem que está na palavra. Amém? Em vários lugares. Se formos no Antigo Testamento também vamos achar. Apocalipse 21. No verso 8, diz a palavra de Deus: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sangue e fogo, irmãos. Vocês sabem o que é o lago de fogo? Ele é pior do que o inferno, tá? E aqui está dizendo que os que praticam tais coisas, olha os mentirosos aí, hein? Vão ser lançados no lago de fogo. O lago de fogo foi reservado para Satanás e todos os seus demônios. E o inferno vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno. Olha aí em Apocalipse capítulo 20, no verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só é escrito no livro da vida quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quem da sua família ainda não confessou Jesus? Será que essa pessoa não confessa Jesus porque o seu testemunho é ruim? Se morrer sem confessar Jesus, vai ser lançado no lago de fogo. Encerrando, Apocalipse 22, 15. Aqui é uma palavra de bênção, um alerta, uma esperança, e logo em seguida uma palavra pesada. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que se lhes assista o direito à árvore da vida, e que entram na cidade pelas portas. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amados, o recado foi dado. Eu acho uma tremenda
de uma maldade quando um crente deixa de subir como noiva para ficar com o anticristo. Porque o preço que foi pago para que nós pudéssemos participar das bodas do Cordeiro foi muito alto. Ele nos comprou com o seu sangue. E Ele está nos chamando. Olha, os arautos estão avisando. Nessa noite aqui, eu sou um arauto do rei. Eu estou avisando a igreja. Levanta, o rei está voltando. O noivo está chegando. O noivo está chegando, igreja. Prepara a noiva. Sacode a sua lamparina agora. Começa a brilhar. Põe azeite na tua lâmpada. Porque Jesus está voltando. Ainda hoje, vamos consertar. Porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de purificação. Estamos sendo lavados pela palavra de Deus. Aqueles que creem sairão daqui uma nova vida. Sairão daqui como parte do atavio da noiva. Foi pedido hoje uma unção para nos encher. No início do culto o apóstolo falava. Cantamos, levantamos as mãos. Mas o Senhor está dizendo que nós precisamos estar prontos para subir com Ele. Nós precisamos vestir as vestes nupciais. Nós precisamos entender o que Jesus está falando. E há na palavra também quais são, como que é o vestido da noiva. Eu já ia esquecendo de falar, mas vamos falar aí. Como é o vestido da noiva? Em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 7, diz a palavra do Senhor: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, de linho fino, finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o vestido da noiva é de linho finíssimo, que são os atos de justiça. Agora vamos abrir lá em Mateus novamente, 25, para nós encerrarmos. Vamos entender o que são os atos de justiça. Porque a gente está falando muito em injustos não herdarão. E agora nós vamos ver o que é justiça. E injustiça é o contrário do que nós vamos ler agora. Amém? A partir do verso 31. Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive fome, eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um dos mais pequeninos, a mim me deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Qual que é o linho finíssimo? Atos de justiça. Qual é o ato de justiça? Primeiro, levar Jesus a todas as criaturas. Porque quem não conhece Jesus está vivendo na injustiça, e nós nos tornamos injustos quando não falamos. E quando deixamos do nosso lado as pessoas serem necessitadas. Na nossa cidade tem pessoas necessitadas. E nós não temos que fazer esse trabalho de vestir, dar de beber, de comer, só se elas forem crentes. Não, Senhor. Nós não podemos falar por um Deus justo, por uma pessoa que está com fome. Primeiro nós temos que alimentar essa pessoa. Primeiro nós temos que ajudar a mostrar o amor de Deus. Primeiro nós temos que movimentar o ágape, o amor de Deus em ação, para que nós possamos ser recebidos e essas pessoas virem a Jesus. E estes são os atos de justiça que formam o linho finíssimo, que é o vestido da noiva. Vamos ataviar. Vamos curvar a cabeça.